De volta com o nosso Tudo Posso, nós já falamos de família, sobre as famílias, avós, né? O site que criaram, o site dos avós, muito legal. Falamos também sobre sustentabilidade. Nós ensinamos, o Rafa, né, e a Mônica de Godoy ensinaram a você fazer uma flor linda lá no lenço de seda. E agora nós vamos aprender a fazer uma empadinha fácil. Qual a diferença dessa empadinha? Justamente porque ela é fácil. Ela tem só três ingredientes. E quem veio nos ensinar foi a Vanessa Romão. Tudo bem, Vanessa? Tudo, e você? Tudo ótimo. Então tá bom. Que história é essa? Só três ingredientes? Três ingredientes e assim, a maneira com que eu faço ela, as pessoas só vão precisar de uma forminha. Uma só? De alumínio, só uma. Porque a gente já vai assar ela direto na forminha de papel. Então, se você tiver só uma forminha, já basta pra gente conseguir fazer essas empadas. Bom, a gente precisa de 500 gramas de margarina, né? Que tá ali. Nós precisamos de 600 gramas de farinha de trigo, que está aqui, né? Essa farinha de trigo. E um ovo inteiro, que tá lá. Exatamente, tá aqui, Isso. ó. O ovo inteiro. Isso. Só isso, Só gente. isso pra massa. Ó, 500 gramas de margarina, 600 gramas de farinha de trigo e um ovo inteiro. Isso dá quantas empadinhas? Isso, desse tamanho maior, ela dá de 35 a 40. Nossa. Rende bastante. Se for das pequenininhas que a gente até tem na mesa, ela chega perto de 100 empadas. Tá? Desse jeitinho que a gente vai fazer, que não precisa ficar preocupando de cobrir primeiro a forminha, rechear para depois pôr a tampinha. Então essa a gente vai fazer de uma vez só. A massa inteira já vai cobrir, a gente recheia e já cobre de uma vez só. E as pessoas às vezes me perguntam por que eu não coloco sal. Porque essa massa é uma massa base para fazer tanto doce quanto salgada. Hoje aqui a gente vai fazer a salgada, né, de frango. O que você poderia fazer? Queijo com goiabada, fica muito bom. Doce de leite, mas tomar cuidado para comprar doce de leite. Mas empadinha de queijo com goiabada? Queijo com goiabada, recheada. Nossa, com queijo com goiabada, doce de leite, chocolate. Então, se for fazer de doce de leite, comprar doce de leite em barra e cortar, porque se for cremoso, na hora de assar ele acaba vazando. E chocolate, se quiser fazer de chocolate, também dá chocolate com coco. Você compra o chocolate forneável. Nessas lojas de confeitaria, que vende coisa para ovo de Páscoa, tem o chocolate forneável, que você consegue rechear. Aí você vai ter empadinha doce e salgada com a mesma massa. Então você pode fazer bastante massa e dividir entre o prato principal e a sobremesa. Vamos lá? Então vamos fazer a massa. Então vamos lá, vamos colocar a farinha de trigo. E por quanto você vende cada uma? Então, essa maiorzinha... Ou você vende por cada 40? As maiores a gente vende por unidade, tá? Eu nem vou colocar tudo porque a gente vai chegando conforme o ovo vai pedindo. As maiores a gente vende até a R$4 a unidade da salgada. Tá? E o custo? O custo você varia entre 1,50, ela dá uma margem bem legal para trabalhar. Agora, as pequenininhas é vendida por cento. O cento da empadinha hoje varia entre 50 e 60 reais, tá? Eu acho até, pelo trabalho que ela dá, se a gente for fazer do modo tradicional, que é o modo de você abrir as massinhas e fechar... Devia ser cobrado mais. Devia ser cobrado mais. Dessa forma que eu vou ensinar para vocês, eu acho que fica até um preço que dá para trabalhar e você tem um lucro legal, né? E pode variar bastante o recheio. Tem gente que vende, por exemplo, eu já fiz bastante empada para vender. O que eu fazia? Às vezes a pessoa nem quer comprar para aniversário, para festa, para nada. Quer comprar para ter. Porque ela congela muito bem, né? Ela congela muito bem. Então, só pôr no forno, acabou, põe no forno, aqueceu, tá pronta. Então, o que eu fazia? Eu vendia o cento com 2 sabores. Porque aí você não fica preso a um sabor só. Porque às vezes a família é pequena e... Ó, deixa eu cortar o assunto. Então, aqui eu misturei. O ovo não era muito pequeno, então o que acontece? Você, antes de colocar a mão e se melecar inteira, amassando, o que a gente faz? A gente sente e você percebe que ela tá bem úmida ainda. Então, corre o risco da gente precisar colocar mais farinha para chegar no ponto. Ela não é uma massa que fica esfarelando. Ela é uma massa que ela vai desgrudar bem da mão porque ela vai bastante gordura, né? Você pode substituir, quem tá no interior, às vezes o custo da margarina é um pouco mais alto de quem tem a facilidade de ter banha. É só substituir. Se você quiser substituir a margarina pela banha, o resultado vai ser o mesmo. Tá?
Porque às vezes no interior a gente tem uma... Isso daqui vai ficar pronto e vai ter que descansar. Vai descansar na geladeira. Eu tenho uma na geladeira pra gente mostrar como que ela vai ficar. Pegando, mas mostra o ponto aí para as pessoas. Vou mostrar, vou pôr mais um pouquinho de farinha, tá? Que aí eu vou colocar a mão para o pessoal entender que ela não pode grudar na mão, mas ao mesmo tempo não fica esfarelando. Quer ver? Tá. Agora você já vai dá. vendo o quanto de farinha você vai vendo. Vai vendo. A média é essa. Como aqui, como a gente falou no começo, o tempo influencia muito até nisso. Se a farinha está muito úmida, você vai precisar usar mais farinha para dar o ponto. Agora ela já está chegando, tá vendo? Eu mexo e não gruda na minha mão. Suja a mão da farinha, mas não gruda. Não gruda. Então você vai sovar, vai agregar para ela ficar uma massa lisa, homogênea, como essa que já descansou. Essa aqui nós já usamos já. farinha. Por favor, obrigada. Ó, ela é uma massa que você pode apertar, você percebe, quer ver? Gente. Ó, ela é uma massa que ela tem um rendado, se você espalha ela. Mesmo assim... É tipo massa de quiche? É tipo massa de quiche. A gente fala que é aquela massa podre tradicional, né? Só que, ao mesmo tempo que ela tá nessa consistência de renda, ela não prende na mão. Então, o ponto é esse. Ela não pode prender, mas também tem que ficar com esse rendado. Fala de novo quanto tempo na geladeira? 1 hora e meia já é o suficiente. Para quê? Para a manteiga ou a margarina voltar ao seu estado gelado e conseguir que a gente trabalhe melhor. Ó, a gente já tem uma aqui. Essa daqui. Essa daqui já tá pronta. Deixa eu tirar ela daqui. Ó, você percebe que é a mesma massa, com o mesmo rendado, só que ela gelada a gente consegue trabalhar ela melhor, tá? E assim, evitar, enquanto você tá trabalhando, evitar de ficar manipulando como pão, que a gente às vezes sova um pouquinho na hora de trabalhar. Tirou da geladeira e vai começar a trabalhar, deixa ela quietinha para ela resfriar mais lentamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, como eu vou fazer a forminha grande, então a gente precisa de uma quantidade maior de massa, tá? A gente vai se preocupar em a quantidade de massa ser o suficiente para cobrir a lateral e pensar na tampa, tá? Então a gente vai fazer da seguinte forma. Você coloca na palma da sua mão essa forminha maior e você percebe que o tamanho dela acaba cobrindo o fundo. Tá? Então, é assim, é meio que no olhômetro, não tem uma quantidade nem peso. Pra gente ver aí. Ó, se você colocar aqui e ela cobrir, você concorda que a hora que ela estiver recheada, ela vai cobrir toda a lateral e em cima também? Sim. Então, é mais ou menos essa proporção. Então, o que a gente vai fazer agora? É basicamente a forma que a gente faz uma coxinha. Você fez uma bolinha e vai começar a abrir essa bolinha. Colocar o recheio. Ó. Nesse caso, o recheio é de frango desfiado. É de frango desfiado, Então, você vai abrindo. Às vezes, cada um pode fazer o seu. A gente já falou sobre isso aqui no começo. Ó, a gente vai abrindo, deixando ela como se fosse um disquinho, tá? Não se preocupa que ela vai dar uma rachadinha, porque a massa podre não tem jeito, é assim mesmo. Tá. Fez um disquinho, colocou na palma da mão. Se a sua palma da mão for maior, acaba facilitando mais. Aqui minha mão é pequenininha. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vamos rechear. Pensa sempre como se fosse uma coxinha. Tá. Vamos colocar o recheio no centro. Bem recheada, pode caprichar. E assim, para esse tipo de empadinha, o que a gente faz? A gente não consegue fazer um recheio muito úmido. Então, assim, às vezes aqui as pessoas colocam um requeijão cremoso, alguma coisa assim. Na hora de fazer isso, não vai dar certo. Então, se você quiser um recheio mais cremoso, faça do modo tradicional. Forre a forminha e depois põe o recheio e põe a tampinha. Assim tem que ser recheio mais seco. Feito isso, o que a gente vai fazer? Fechar. A gente fecha. Tipo uma coxinha Tipo uma coxinha, um bolinho, não tem... Ó, fechou. Tá tudo coberto, não tá? Tá. A parte que você fechou, a emenda, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua forminha de alumínio, já com uma forminha de empada dentro. E não precisa ser a que vai direto ao forno. Essa daqui aguenta, porque a gordura dela segura, ela não vai queimar. Coloca a parte que fechou para baixo. E aí você vai modelar a sua empada.
É muito fácil. Não tem aquela... A gente vai forrando, às vezes não dá certo, aí você põe a tampa, a hora que assa, a tampa sai, o recheio escapa. Assim não tem problema. Muito fácil. E você vai perceber que as prontas, você não fala que foi feita dessa forma, né? Vamos falando em prontas. Vamos perceber as prontas agora, gente? Olha, Vamos Você lá. olhando, delícia. você não fala que ela foi feita de forma Eu diferente da me engasguei tradicional. agora, na hora de entrar aqui. Tá? Vamos lá. Vamos Qual comer, é saborear? qual aqui? Ó, essa é de frango, essa daqui é de calabresa com alho e essa daqui é de ricota defumada. Eu vou comer a de frango. Essa aqui é de frango também? Não, essa é só de frango, lá tem mais de frango. Vamos Tem lá. mais frango? Tem. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Essa é de calabresa. Vocês mudam, você coloca um desenho por um cima, desenho. né? Cada sabor Isso que é legal. você vai fazendo, você vai mudando. Ela é empada. Ela é empada, é aquela que dá aquela... Ela derrete Muito na bom. boca. Muito delícia. Muito delícia. E fácil de fazer também. Facinho, facinho. Qualquer... É o ingrediente que você tem em casa. Você pode rechear ela do que você quiser, né? Então acho que já facilita e dá pra diferenciar. Quiser usar essa massa, fazer um empadão na forma, também estica numa forma maior, recheia, faz a camada dela de cima, pincelar, não esquece de pincelar, que eu acabei não pincelando. Pincelar com Pincelar com Pronto, gema. gema? Com gema, pode ser um ovo batido também, para não desperdiçar a clara. Pincela com ovo batido, 40 minutos de forno a 180 graus. Vanessa Maravilha. Romão, valeu, obrigado. Obrigada, então. gente. Muito obrigada. E obrigado a Obrigada a vocês vocês. pela companhia, informação, diversão, cor e sabor. É o que você teve no Tudo Posso de hoje. E amanhã, 4h30, tem mais. Hoje né, o Maria? programa tava muito Foi incrível, bom, né? né? Gostei Foi também. muito bom. E você participa Com desse certeza. muito bom Todos aqui. aí. Verdade. Valeu, gente. Até amanhã. Obrigada, gente. Tchau, tchau.